Muito bem, pessoal, vamos para mais um vídeo nessa sequência de aulas sobre angiotomografia. Então, aqui nessa aula especificamente vou falar sobre a dissecção de aorta. Eu vou falar assim, o que o profissional, o técnico, o tecnólogo precisa saber sobre isso na hora de programar o exame e fazer o exame para que saiba o que está fazendo. Tá? Então, essa é uma sequência de aulas de angiotomografia. Se você não viu as anteriores, assista. E ainda tem mais aulas sobre esse tema. Tá? Tem sempre tentando focar o que pode aí alterar no protocolo, na aquisição e o que é importante saber. Tá? Então, meu nome é Thiago, sou tecnólogo. Então, se você não se inscreveu no canal, aproveite, inscreva-se no canal. Tá? Clique aqui do lado para poder receber as próximas aulas. Vou falar um pouquinho agora sobre a anatomia básica das artérias, tentando focar um pouco mais a artéria aorta, que é a principal, porque se não conseguir entender a anatomia, não vai conseguir entender o que é dissecção, o que ocorre na dissecção. Então veja, aqui nós temos um exemplo de uma artéria, aqui um exemplo de uma veia. Então vamos focar aqui na artéria. Então veja, são algumas camadas que a artéria tem, tá? Para conseguir fazer a sua função, que não é só de conduzir o sangue, mas ela tem que ser resistente para suportar a pressão, principalmente a artéria aorta, né, que está ali do lado do coração. Então tem que ter uma resistência para suportar essa pressão sanguínea, e ao mesmo tempo tem que ter uma certa elasticidade para conseguir auxiliar na condução do sangue. Tá? Então veja, eu tenho algumas camadas. A camada mais interna vai ser essa aqui, a chamada camada íntima. Tá? Depois tem a camada média, que aqui é uma região espessa. E por fim a camada mais externa, que também é uma camada muscular, tá? Que seria uma camada mista de músculo com elástico, com tecido mais elástico, e aqui mais uma camada muscular mesmo para ajudar na resistência. Então veja, a artéria tem algumas camadas. Tá? Então é importante saber isso, entender isso para conseguir compreender o que é dissecção. Então, se fosse para a gente comparar de forma mais simples, é como se fosse uma cebola que tem lá suas várias camadas. Aqui outro exemplo de artéria. Então veja, aqui o interior dela, por onde o sangue vai passar, e ela tem aí algumas camadas para envolver. Tá? Aí temos a dissecção. Então veja, o que seria a dissecção? Veja, um rasgão na parede, né? No caso aqui da aorta. Então veja, isso vai fazer com que o sangue circule entre as camadas da parede, forçando as camadas. Então, voltando aqui para a gente entender, então isso aqui está mais fácil. Imagine que a camada íntima, por exemplo, por algum motivo, acabe rompendo. O que vai acontecer? O sangue que passa aqui no interior, uma pressão muito forte, vai acabar penetrando por esse rasgão, por esse furo, e vai começar a encher também, a correr aqui entre a camada íntima e a camada média. Então veja, se romper, por exemplo, essa camada aqui, o sangue vai começar a correr entre essas duas camadas. E se de repente a outra camada também se romper, também vai começar a correr por ali, e assim pode levar até a uma ruptura total do vaso. Então veja, a mortalidade pode chegar a 90% se houver uma ruptura total do vaso. Então, ou seja, dissecção de aorta é uma emergência médica. Então, quando tiver lá o pedido médico de angiotomografia para avaliar a dissecção de aorta, saiba que é uma emergência. O exame precisa ser feito o mais breve possível e também evitar que o paciente faça esforço. Então, se o paciente chegar no departamento numa maca, que é o ideal, tente passá-lo, não deixe de fazer força, tá? Mexa nele o mínimo possível. Aqui, então, dando sequência. Aqui outra explicação, uma classificaçãozinha básica para quem quiser saber um pouco mais sobre a dissecção. Tá? Então veja, importante saber que a dissecção normalmente inicia-se lá na aorta ascendente, tá? Ou seja, por que é importante saber isso? Estudo de dissecção de aorta, temos que estudar
a aorta toda, tá? E também as ilíacas. Tá? Em uma aula anterior, ali, em uma ou duas aulas anteriores, falei justamente sobre um caso onde a dissecção de aorta iniciou na aorta ascendente, mas estendeu-se até a ilíaca externa. Então, temos que avaliar toda a aorta e ilíacas. Então, aqui alguns casos só para ilustrar o que foi dito. Então, veja aqui nós temos um caso onde eu tenho a dissecção de aorta. Então, veja, tem contraste aqui, ventrículo esquerdo, né? Artéria aorta torácica. E aqui a luz verdadeira, ou seja, por aqui o sangue normalmente passa. E aqui está cheio também, está começando a encher de contraste, mas aqui é a luz falsa. Ou seja, imagem característica, né, da dissecção de aorta. E aqui mostrando melhor, então percebo, na imagem 3D essa seria a luz verdadeira, aqui do lado a luz falsa, aqui também mostrando a dissecção, né? Mas aqui veja, aqui nesse caso a luz falsa já está preenchida de contraste também. Aqui mais um caso, então veja, dissecção de aorta, né? Veja, até que na aorta abdominal dá para ver aqui o rasgão, né? Então dá para ver a dissecção de aorta. Então, na hora de programar o exame, é isso, temos que incluir toda a artéria aorta, torácica, abdominal e ilíacas também, porque a dissecção pode estender-se até as artérias ilíacas em alguns casos. Então é isso, cuidado. Então vejam, é uma emergência, o exame tem que ser feito rapidamente, e de toda a artéria aorta e ilíacas. Ok? Aqui mais um caso, o último caso que nós vamos ver. Então aqui a fase sem contraste, aqui a fase com contraste mostrando bem, né, a dissecção, imagem clássica aqui da dissecção. Aí parece que esse paciente também tinha um aneurisma de aorta ascendente, né? Então, veja a aorta ascendente dele como estava bem dilatada, né? Então, possivelmente um aneurisma também. E um achado aqui radiológico, né? Então veja a vesícula biliar, né? Fica do rim, a vesícula biliar com uma coleção de pedras aí, mas aí foi um achado do exame, não era o objetivo esse, mas o objetivo era isso daqui, mostrar a dissecção, né? De aorta e outras lesões aí da aorta. Então é isso, deixe seu comentário, tá? Assista outras aulas sobre esse tema ou sobre outros no canal, inscreva-se e obrigado.